Deixa eu... Boa noite, Deus abençoe os irmãos, a família Brana, né? Sempre bom estar em família, né? A gente chega aqui e a gente se sente em família, né? Até mais que os parentes da gente da carne. Você vai na casa dos parentes da carne, você não se sente em família. Mas quando você encontra irmãos da mesma fé, você se sente bem em família. Boa noite a todos os irmãos que estão também na internet aí ouvindo o pastor, ouvindo esses cultos, né, pela internet. Deus abençoe também o meu pequeno grupinho lá em Jundiapeba, que tem muitos irmãos conectados ali. E é realmente um prazer nós estarmos aqui com o pastor, prestigiando mais um ano de vida do nosso irmão, do nosso pastor. Somos felizes por Deus ter nos presenteado, né, com uma mensagem como essa que nós temos. E nós estamos convictos que nós estamos crendo na palavra, né? Nós estamos atrás da palavra. Mas somos conscientes que Deus usa sempre o homem para trazer a palavra. Então, nós somos privilegiados. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Osmar, que Deus conserve ele com muita saúde, com muita alegria no seu coração, para estar sempre trazendo para nós a palavra, né? É um prazer sempre ouvir o pastor Osmar. Eu quero ler aqui, ser também bem breve, em 1 Coríntios 2:9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Amém? A gente fica observando, nós os seres humanos, né? A gente pode aplicar isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo de várias formas, né? Pode ser visto de vários ângulos. Quando falamos de coisas que a gente não viu e de coisas que nós não ouvimos, a gente fica pensando também no lar celestial que temos, né? E no corpo que havemos de ganhar quando deixarmos este velho tabernáculo de carne e partirmos para estar num novo tabernáculo ali nos céus. E a gente não pode descrever porque o nosso olho ainda não viu, e nós não podemos sentir aquele corpo. Mas o Mombrana expressa algumas coisas para nós a respeito daquele lugar, não sendo a sétima dimensão, a sexta, mas coisas que o olho não viu, né? Coisas que o coração não sentiu, está naquele lugar preparado para aqueles que amam a Deus. Então nós ficamos imaginando no nosso coração como será. O irmão Brana, ele expressa e diz: olha, é como se você fosse um porco, né? Como se você fosse um porco e fosse transformado a um ser humano. Você nunca mais desejaria voltar a ser um porco, porque agora você está num grau elevadíssimo, você é um ser humano, acima milhões de vezes do que um animal chamado porco. O profeta fala porco porque o que é um animal sujo, um animal baixo, né? Para descrever alguma coisa para nós, o que é aquele lugar, aquele corpo, como vamos nos sentir ali, coisas que o olho não viu e o coração não sentiu, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E o profeta expressa dessa maneira. E eu creio que se nós trazermos para a terra, para as bênçãos que temos recebido de Deus, o lugar em que nós estamos em Cristo e o lugar que nós estávamos, é uma comparação bem forte, mas é a verdade. Não desprezando da onde nós viemos, mas Deus vem trabalhando com cada um de nós de uma maneira sobrenatural e maravilhosa, para aqueles que podem olhar para a palavra e discernir o que é o homem e o que é a palavra. Então nós olhamos para da onde nós viemos e para onde nós estamos milhões de vezes acima da fé que nós tínhamos antes. Não dá para se comparar o que nós tínhamos na primeira e segunda etapa com o que nós temos agora, né? Nós estamos num lugar alto, muito alto, numa posição elevadíssima. Como eu vou desejar voltar para um lugar mais baixo?
se Deus me elevou mais alto, nos elevou mais alto, como desceremos para uma fé que não tem este sabor, este sentimento que nós temos hoje, dentro da mensagem. O profeta ensina isso e mostra, se você tomar uma criança sendo gerada, e aquela criança no ventre da mãe, e ela pudesse pensar consigo e raciocinar, o profeta faz uma metáfora, né? Aquela criança dizia, olha, dizem que há um lugar lá fora maravilhoso, dizem que há um lugar onde há flores, há uma imensidão de árvores, pássaros, há um lugar onde há flores, um lugar maravilhoso, e eu estou aqui dentro deste lugarzinho, apertadinho, e não sei nada acerca daquele mundo lá fora que os humanos falam. O profeta disse que ele teria temor e muito medo de sair do útero da mãe para vir para este mundo. Mas uma vez a pessoa, aquele bebê, quando ele vem para esta vida, ele estava num útero apertado, onde ele não podia ver, onde ele era alimentado não pela sua boca, mas por um cordão umbilical, onde ele não tinha paladar, nem audição, nem tato, estava ali como uma vida sendo gerada sem nenhum desses sentimentos que o ser humano tem, não podendo provar, não podendo saborear, não podendo sentir. E o profeta diz que ele teria medo de nascer neste mundo. Mas uma vez que ele nasce, e ele pode desfrutar dos 5 sentidos que Deus dá para nós, pode saborear os alimentos, ele pode ter sentimentos com um, com o outro, ele pode andar para lá e para cá neste mundo vasto, grande. O profeta diz que ele nunca mais desejaria voltar para o útero da mãe. Porque ele está num lugar mais alto. Agora ele tem coisas mais altas que Deus deu para ele pode desfrutar de uma vida maior. E isto é exatamente o que nós devemos pensar. Nós fomos gerados no útero da primeira e segunda etapa. Nós fomos alimentados por um cordão umbilical de cura divina e discernimento de espírito, que era o ministério do Mombrana. E como bebês, nós não enxergávamos nada. Nós não sentíamos nada do que era a vida da terceira etapa. E nós fomos gerados ali como bebês, cegos para o mundo exterior, cegos para o que era a terceira etapa, cegos para a vida que Deus tinha preparado para nós. E a terceira etapa era uma coisa que os nossos olhos não ouviram e o nosso coração não tinha sentido ainda. Mas uma vez você nascendo na terceira etapa, porque você, na primeira e segunda etapa, você é um bebê sendo gerado, tendo seus sentidos completamente limitados a um cordão umbilical, preso à sua mãe, a igreja. E você sendo alimentado por aquilo, você não sabe nada acerca da vida da terceira etapa. Mas uma vez que você larga o útero da primeira e segunda etapa, se desprende desse cordão umbilical que prende muita gente ainda na cura divina, nos pulos, nos gritos, no discernimento de espírito do profeta, eles são como bebês no útero da igreja, presos ali, eles não sabem nada da terceira etapa, deste mundo maravilhoso de Apocalipse 10, do 8 ao 11. E às vezes você fala para estes bebês, olha, existe um mundo da terceira etapa, existe o mundo do HM, do novo nome, existe um mundo dos trovões que foram revelados, que trouxeram a segunda vinda de Cristo para nós. Eles ficam com medo de nascer dessa terceira etapa. Eles não querem. Deus me livre. Eu tenho medo. Eu estou muito bem aqui no meu útero desta igreja, no útero da primeira e segunda etapa. Eu estou muito bem aqui. Estou muito bem com isso que eu tenho recebido. Mas, irmãos, primeira e segunda etapa são sentidos limitados. Você não sabe nada acerca da profundidade da fé, da revelação dos trovões. Mas uma vez em que você consegue nascer, se desprender do útero da primeira e segunda etapa, uma vez em que é cortado por Deus este cordão umbilical, onde você está preso a uma igreja, e você nasce da mensagem do dia, de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Irmãos,
nunca mais você vai querer voltar para lá. Porque você está num patamar elevadíssimo. Você está numa condição elevadíssima. Os seus sentidos de fé estão elevadíssimos ao que você estava. Então não existe forma, da mesma forma que você, quando chegar naquela dimensão e ter o seu novo corpo, nunca mais você vai desejar ser um ser humano. Porque o profeta diz, é como se fosse um porco e ser transformado num ser humano. Agora você sai de uma condição humana para uma condição glorificada, num corpo elevadíssimo, nunca mais você vai desejar este corpo. E da mesma sorte é a nossa fé. Não dá para imaginar uma pessoa que já desfrutou destas bênçãos, querer voltar para um útero fechado, voltar a ser cego, voltar a não poder usar o paladar, porque um bebê não usa o paladar, é a igreja que alimenta ele não tem condições de se alimentar próprio, porque ele não nasceu ainda. Então, um homem que nasce da terceira etapa, ele está desprendido destas coisas, e ele está livre para se alimentar sozinho, andar sozinho, crer sozinho e viver sozinho. Nunca mais ele vai querer ser um bebê dentro da primeira e segunda etapa. Isso é o que o irmão Branham tem mostrado. E se alguém falasse para nós que existiria algo assim, o profeta diz, nós teríamos medo de nascer. Mas uma vez nascido nesta família Branham, irmãos, nunca mais você vai querer voltar para uma organização. Amém? Vocês não pensam assim? Então veja, existe um mundo na terceira etapa, que nós temos comido desse livrinho com João, que nunca mais a gente quer voltar a um nível inferior. Porque o irmão Branham sempre usou a primeira e segunda etapa para trazer a terceira, que era a coisa mais gloriosa do ministério. De que adianta você ser gerado na primeira e segunda etapa e não nascer na terceira? Você nunca vai poder desfrutar de algo maior que Deus tem. E nós somos privilegiados, por termos nascido na família Branham e desfrutar desta fé maravilhosa, desta fé sobrenatural, destas revelações que nós não tínhamos. É como se, quando nós éramos denominacionais, nunca tinha subido. Eu não cheguei a ser um denominacional fervoroso, eu era um católico, queria ser até um padre. Mas quando eu ouvi falar que aquilo nunca tinha subido ao meu coração e os meus olhos nunca tinham visto aquela escritura, quando aquilo veio trazido por Deus, que Deus preparou aquilo para mim e para você, que é um eleito, que ama a Deus, e eu tinha um desejo tão grande de servir a Deus, e quando aquilo veio ao meu coração, subiu aos meus olhos, que o Jesus Cristo era Deus, irmão, aquilo nunca tinha pensado naquilo, mas foi tão maravilhoso eu conhecer aquilo, tão grande para mim, que eu fiquei semanas e semanas, porque eu não sabia se a gente glorificava a Deus, o Pai, se glorificava o Filho, e ficava confuso, Mas quando eu conheci a mensagem de Branham, meus olhos nunca tinham visto aquilo, meu coração nunca tinha sentido aquilo, mas eu senti e vi que Jesus Cristo era Deus. Aquilo preencheu o meu coração. E eu falei, nunca mais eu vou crer numa Santíssima Trindade. Por que eu vou voltar agora a crer numa Santíssima Trindade quando eu tenho um único Deus verdadeiro, chamado Jesus Cristo? E você vem caminhando, aí Deus traz mais coisas para aqueles que amam a Deus, coisas que ainda não subiram ao nosso coração. Na primeira e segunda etapa, nós nunca pensávamos que teríamos um novo nome aqui na terra. Coisas maravilhosas, o novo nome é uma coisa maravilhosa. Nunca, na primeira e segunda etapa, nunca subiu aquilo ao meu coração. Nunca eu tinha visto o novo nome na Bíblia, mas quando eu pude ver a Escritura manifestada, me mostrando aquilo encheu meu coração de gozo, o novo nome. Irmão, nunca subiu no meu coração, nunca eu senti no meu coração que Jesus Cristo tinha voltado pela segunda vez. Mas quando eu ouvi João pregar e me mostrando que Apocalipse 10 era o 7º selo, a vinda de Jesus Cristo naquela nuvem, irmão, que sentimento maravilhoso. Olha, eu não tive dificuldades, eu não medi esforços e nem prestígios para deixar todos aqueles que estavam comigo naquele ventre. Estávamos todos juntos naquele ventre, mas eu vou nascer. Vocês não querem nascer, eu vou nascer. Nasci para a terceira etapa. Novo nome nunca tinha subido ao meu coração. HM, nunca pensei no HM como eu penso agora.
segunda vinda de Jesus Cristo materializado na terra num corpo físico. Irmão, nunca subiu ao meu coração, nunca eu senti no meu coração que o próprio Deus do céu Todo-Poderoso poderia descer na terra novamente e andar por estas ruas, como diz o Osborne, né? E quando eu penso que é tipo e como combina as 3 aparições de Deus em carne, e eu vejo que Elohim visitou o meu lar, irmão, isso nunca subiu no meu coração. Eu nunca pensei que eu veria Deus em carne na terra. Bom, isso aí é maravilhoso. São coisas que Deus preparou para nós. E sabe uma coisa também que o meu coração nunca sentiu, os meus olhos nunca viram, nunca eu imaginei que teria uma mensagem depois de Brana, que Deus usaria um homem depois do 7º anjo. Bom, isso nunca subiu para o meu coração, isso nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu vi na Bíblia que João tinha que comer o livrinho, irmão, olha, o meu coração se aquietou nisso, e eu disse, muito obrigado, Senhor. Eu vou falar como aquele servo, despede o seu servo em paz, eu tenho visto a glória de Deus. Então, esta mensagem de João nunca tinha subido, nem pelo seu. Você também não imaginava os pastores mais antigos, aí, esses irmãos, né? Pensar que Deus usaria um homem, irmãos, depois de Brana. E é tão escriturístico que como pode estes homens batalhar contra isso? Eles estão em confusão porque isso não subiu no coração deles ainda. Os olhos deles não viram ainda um homem, Deus usar um homem depois do 7º anjo, e eles não conseguem ver isto, porque estão num útero fechado de um dogma de uma igreja da mensagem. Estão presos num cordão umbilical de uma mesa redonda de ministros, que você só pode pregar aquilo que é decidido ali. É um sistema isso. É um sistema isso. Eles não têm a mensagem de um só homem. Irmãos, fora da mensagem de um só homem, nós temos denominações, organizações, confusões religiosas. Amém? Então, estas coisas Deus nos revelou pelo seu Espírito. E o nosso coração agora está alegre, porque os nossos olhos viram e o nosso coração sente isto maior. Nunca mais vamos voltar para o lugar de onde viemos, porque nós estamos numa posição elevadíssima. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.